Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão para vocês referente à playlist Coisas da Psicologia, né? Onde nessa playlist eu já vim aí fazendo algumas considerações acerca da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, né? E nesse momento eu vou trazer mais algumas considerações acerca dessa abordagem. Para quem já me conhece há um tempo, sabe que a minha abordagem é a psicanálise, mas a escolha de uma abordagem, né, enfim, o meu foco enquanto estudante de psicologia em termos de abordagem é a psicanálise, mas a escolha de uma abordagem não nos neutraliza, nem deve nos neutralizar no que diz respeito a se debruçar e estudar outras abordagens, até porque isso é importante para termos certeza da nossa escolha, né? Para eu saber que eu não gosto de picolé de coco, eu preciso provar o picolé de coco para ter certeza que eu prefiro o picolé de chocolate, né? Então eu penso que, enquanto estudantes, a gente precisa se debruçar, conhecer o máximo possível do que está imerso no campo da psicologia, né? Então, falando um pouco mais sobre a terapia cognitivo-comportamental, ela foi aí desenvolvida, foi aprimorada na Europa e nos Estados Unidos, né? E isso esse feito se deu nos últimos 20 anos. E aí a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma integração de técnicas e conceitos que são vindos aí de duas principais abordagens. Que abordagens são essas? Como o próprio nome diz, a cognitiva e a comportamental. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai se ater um pouco a conhecer essa abordagem cognitiva e nos vídeos posteriores, né, acerca dessa playlist, a gente conhece a abordagem comportamental, né? Então, a abordagem cognitiva, ela está aí muito relacionada à forma como apreendemos o mundo, né? A abordagem cognitiva, ela permite o entendimento processual das atividades mentais que geram respostas criadoras, né? Ou seja, a abordagem cognitiva, ela permite o entendimento das atividades mentais que, frente às mais diversas situações, geram respostas criativas. Então, tudo parte das situações, tudo parte daquilo que experienciamos no mundo, das situações que enfrentamos no mundo, né? Então, a cognição, ela é entendida como sendo um processo que é disparado por uma situação, sabe? Eu estou imersa numa situação e essa situação dispara o meu processo cognitivo, onde frente a essa situação eu vou ser induzida a respostas criativas, a fim de enfrentar essa situação, a fim de resolucionar esse problema, a fim de passar, de experienciar por essa situação da forma mais criativa e mais tolerante, né? E esse é um processo que é possível justamente em função da cognição, né? Processo esse que é compreendido a partir dos mecanismos perceptivos do cérebro, tá? Então, há uma relação, gente, muito estreita entre conhecimentos, representações e raciocínios. Há uma relação muito estreita, de forma que um complementa o outro. Bem, o que é que são, né, as representações? As representações são as construções de um modelo de mundo com base na experiência de vida, com base nas situações que eu experiencio. Eu tenho minhas representações, né, a partir das minhas experiências de vida. A partir das minhas experiências de vida, do que eu experiencio no mundo, eu construo o meu modelo de mundo, eu construo as minhas representações. Você tem as suas representações a partir das tuas experiências de vida, a partir das situações que você experiencia no mundo. Ou seja, o meu modelo de mundo eu construo a partir daquilo que eu vivencio. O seu modelo de mundo você constrói a partir daquilo que você vivencia. Então é algo que é subjetivo, né? Porque por mais que você
passe por uma situação igual à minha, semelhante à minha, mas você não vai ter uma visão disso, você não vai passar por isso da mesma forma que eu, porque somos singular, né? Então, por mais que haja uma semelhança, tratando-se do ser humano, mas as semelhanças, dentro das semelhanças, há singularidades, né? Então, o conhecimento, ele é reforçado a partir das representações, né? Ele é reforçado a partir das representações. Então, um exemplo, eu vou me colocar como um exemplo real para vocês terem um entendimento aqui bem sólido acerca disso que eu estou falando para vocês. Nunca na minha vida eu perdi um ente querido que eu digo assim, já perdi para a morte, né? Pessoas próximas assim, que eu já tive contato e tal, mas nunca ninguém que eu tivesse um laço afetivo muito estreito, sabe? Então, eu não tenho uma representação disso em mente. Eu não tenho uma representação dessa situação na minha mente, porque eu nunca passei por isso, porque eu nunca experienciei isso. Então, eu não sei como é, eu não tenho ideia do tamanho da dor, né? Uma ideia real do tamanho da dor, porque eu nunca vivi essa situação. E como eu nunca vivi, nunca experienciei, eu não tenho essa representação de forma efetiva, sabe, na minha mente. A partir do momento que eu passar por isso, que eu me ver diante de uma situação dessa, daí eu vou ter a representação dessa situação. Porque eu vou experienciar a situação e a partir dessa situação experienciada eu vou construir essa representação na minha mente. Mas o que é que acontece, gente? Muito embora hoje eu não tenha essa representação em mente, mas eu posso recorrer aos processos de raciocínios, né, para buscando construir essa representação a fim de compreendê-la, a fim de compreender como é passar por isso, a fim de compreender essa dor, esse momento, sabe? Então, mais um exemplo. Em vários momentos eu me peguei olhando para minha mãe, né? E em momentos bons, momentos ruins, em momentos de sorrisos e alegrias e tudo mais, eu já me peguei, né, olhando para minha mãe e me imaginando diante da morte dela, me imaginando sem ela nesse mundo, né? O que é que acontece? Nesse momento, eu estou recorrendo aos processos de raciocínios, né? Eu estou recorrendo aos processos de raciocínios a fim de construir a representação dessa situação, mesmo sem ter passado por ela, né? E esse processo, ele está muito envolvido na resolução de problemas, né? Tu se vê aí diante de um problema na tua vida, um problema pelo qual tu nunca passou. Então o que é que acontece? Como é que tu vai resolver esse problema? Tu nunca passou por isso, tu não tem experiência de como é, né, viver isso e passar por isso. Então tu vai recorrer aos processos de raciocínios a fim de resolucionar esse problema. Então tu vai recorrer aos processos de raciocínio a fim de construir as representações, né, a representação dessa situação, desse problema. Então, recorrendo a esses processos de raciocínios, né, na tua mente será construído uma sequência de ações. Uma sequência de ações para que assim você possa chegar a uma tomada de decisão, para se chegar à resolução desse problema, né? Então, gente, quando construímos a representação de uma nova situação e armazenamos na memória, estamos o quê? Construindo conhecimento. Então, gente, qualquer que seja o caminho percorrido, a situação irá nos conduzir, irá conduzir a mente a produzir atividades de execução automatizadas, né? Automatizadas, que é o tipo de atividade que acontece quando a situação ela é conhecida, quando ela é bem representada, a ponto de ser executada de forma consciente, como também qualquer que seja
o caminho percorrido, a situação irá conduzir a mente a atividades de execução não automatizadas, né? Que é quando a representação da situação ela é recém-elaborada ou ela não é comum e, portanto, ela requer um esforço consciente para a execução das atividades necessárias. Então, um exemplo, tu passou pela situação de aprender a andar de bicicleta, tu aprendeu a andar de bicicleta. Tu aprendeu, então tu construiu muito bem a representação dessa situação. Então tu anda de bicicleta de forma quase que automática. Tu não precisa demandar um esforço consciente para executar tal atividade. Então isso é possível porque a partir do momento que tu tem de forma muito eficaz essa representação, tu construiu um conhecimento muito sólido acerca disso, a partir dessa representação. Então tu domina isso de tal forma que tu faz isso quase que automaticamente, né? Quase que automaticamente, porque tu já tem uma sequência de ações desse processo muito bem solidificado na tua mente, a ponto de tu não precisar demandar um esforço consciente significativo para executar essa atividade. Tu faz isso quase que de forma automática, né? Um outro exemplo, tu tá no processo inicial de aprender a andar de bicicleta. Então tu não tem essa representação de forma eficaz. É um processo que está em construção. Então, na medida que tu vai vivendo esse processo, que tu vai passando por esse processo, tu vai tomando o conhecimento a partir da representação, né, que vai se construindo, daí tu vai progredindo, mas inicialmente, como tu tá no processo inicial de aprendizado, né, isso demanda um esforço consciente, uma atenção consciente, porque tu não tem a representação necessária para se ter o domínio de executar a ação. Tu não tem a sequência de ações muito bem solidificadas, muito eficaz na tua mente, para que tu possa fazer isso de forma automática. Então isso é uma atividade de execução que ainda é não automatizada, porque tu ainda demanda um esforço consciente para isso, né? Então, por fim, o que é que acontece? Avalia-se, né? Avalia-se, por fim, entra-se no processo de avaliação, né? Da sequência de ações construída, questionando o resultado das ações tomadas, né? Das tomadas de decisões. E essa avaliação, ela tem como origem aquilo que foi construído ao longo do percurso, né? E a resolução de problemas, aquilo que foi construído em termos de conhecimento, né? Como foi que tu construiu essas representações e como foi que esse conhecimento foi solidificado na tua mente a partir dessas representações, que foi possível frente às situações, que foi possível a partir de como tu viveu essas situações, né? E aí, se não foi atingido um resultado esperado, altera-se as tarefas, altera-se, eu digo, a forma como está se dando o desenvolvimento dessas tarefas. E esse processo é possível por meio das emoções, regulando prioridades, ou seja, a ordenação das prioridades, né? Elaborando assim sequência de ações diferentes das que vinham sendo elaboradas. E isso é possível por meio das decisões de abandono, ou seja, abandonar aquilo que é causa de improdutividade e reforçar o que é causa de produtividade, né? Então, frente a uma situação, por exemplo, frente a uma situação de uma perda de um ente querido, por exemplo, como que tu tá passando por isso, como tá sendo o processo de luto, como que essa representação está sendo construída na tua mente. Se ao final do processo
no momento de avaliação, se percebe que não há um resultado esperado, que esse luto está sendo prolongado demais, a ponto de tu estar aí já desenvolvendo uma depressão, então o que é que vai haver? Vai haver, né, uma avaliação e como é que se deu esse desenvolvimento, e aí como é que se deu esse processo, e aí por meio das emoções, trabalhar as emoções, vai ser possível regular as prioridades, ordenar as prioridades, né, para que assim, trabalhando essas emoções, possa se haver a construção, a elaboração de sequências de ações diferentes da que vinham sendo elaboradas, né? E isso vai ser possível a partir do momento que se coloca nesse processo aí outras prioridades, ou outras coisas outras, né, nas tuas vivências, né, possibilidades outras nas tuas vivências, e aí tu abandonar aquilo, ou seja, abandonar, trabalhando essas emoções, abandonar essa tristeza, esse luto prolongado e substituir isso, priorizar, como eu falei, coisas outras que te possibilitem a ter uma produtividade maior diante da vida, reforçar o que é causa de produtividade, né? Então, gente, é isso aí do que se trata, né? A abordagem cognitiva trata-se de todo esse processo aí, a gente ainda vai ver mais coisas acerca disso, né? Não vou limitar a abordagem cognitiva a isso aqui, isso foi mesmo uma geral de como é que se dá esse processo, para que vocês possam entender como que é o processo da abordagem cognitiva, que é importante para se entender a terapia cognitivo-comportamental, uma vez que a abordagem cognitiva, como eu falei, integra, né, a terapia cognitivo-comportamental. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas considerações. Se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Tu pode mandar a tua dúvida para mim, certo? E daí eu vou trazer a tua dúvida, sistematizar e trazer para dentro da playlist Carla Responde, para que eu possa explanar aqui no canal, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.